Bem, depois desta apresentação, não sei o que é que vou falar agora aqui. Mas pronto, venho falar um bocadinho sobre como é que os agentes e multi-agentes podem ajudar no vosso ataque de cibersegurança. Pronto, o meu nome é Pedro, Cloud Security Specialist na Ten21. E, como a Ana e o Carlos estavam a dizer, vou primeiro falar um bocadinho do que é que nós temos vindo a ver nos SOCs nos nossos clientes, e aí deriva o use case e o POC que vamos demonstrar depois no final da apresentação. Pelo meio vou falar um bocadinho do que é que são agentes da AI, muito high level, o que é que são MCPs, como é que vamos de um agente e porque é que vamos de um agente para múltiplos agentes, a demo e depois questões no fim. Então, o que é que nós temos vindo a ver nos nossos clientes nos últimos anos? As várias empresas adquirem as melhores ferramentas, sejam elas de cloud security, para source control, para segurança nos vários setores, seja gestão de vulnerabilidades, seja endpoint protection, mas há um problema, que era o que o Carlos estava a dizer, e Ana, existe uma lacuna entre estas várias ferramentas e quando há um incidente, o analista tem de andar a saltar entre várias plataformas e isso resulta efetivamente em business impact, portanto demoramos mais tempo a responder a um incidente e a detectá-lo e a corrigi-lo. São humanos que estão a fazer este shifting entre várias plataformas, o que pode levar a erros, porque somos humanos, e uma falta de contexto também entre as várias plataformas, ou até diferentes equipas, porque no fim do dia até podem ser equipas diferentes, há uma perca de contexto que pode existir. Então, e se nós tivéssemos um lugar onde pudéssemos fazer uma simples questão, e fosse às várias ferramentas e vos desse uma resposta, a resposta que vocês estavam à procura. É aqui que entram os agentes da AI, em que um user ou uma pessoa do SOC pode fazer uma prompt a um agente da AI e ele ter acesso a várias tools, não só tools de segurança, mas com outro tipo de tools, porque pode ter contexto, pode ter informação que seja relevante para o incidente em questão e obter uma resposta. Mas antes de entrarmos em detalhe aqui na solução, o que é isto de um agente da AI? Não é nada mais do que um de nós, de forma digital, ou digitalizado, que tem um server, que é o LLM, tem tools à sua disposição, que podem ser APIs ou código também a correr localmente, e MCPs, já passo a explicar o que são MCPs também, e tem memória, para ter habilidade para lembrar-se do que é que já aconteceu e, de certa forma, também poder aprender. No fim do dia, o agente é suposto ser autónomo para pensar e reagir, se for o caso. Então, o que é isto dos MCP? Já devem ter ouvido falar, também nas sessões ali nos nossos sponsors estavam a falar um bocadinho sobre agentes MCPs, mas isto não é nada mais do que uma gateway entre as AI applications, digamos assim, e os sistemas externos, em que vai facilitar muito mais o desenvolvimento das aplicações, porque quem está a desenvolver estas aplicações da AI não tem que estar a desenvolver código customizado para fazer chamadas à API, isso fica a responsabilidade do MCP. E esse MCP muitas das vezes é providenciado pelos próprios vendors, por exemplo o GitHub tem o seu vendor hosted remotamente e qualquer pessoa pode utilizar esse MCP. Estes agentes vão ficar com poderes de acesso a dados, a tools, muito mais relevantes do que antes não tinham. Isto vai trazer uma experiência para o end-user muito melhor, porque vai ter agentes muito mais poderosos que vão poder fazer e atuar em nome dele próprio. Vou só dar aqui um overview dos primitivos do MCP Servers, que é importante para perceber um bocadinho do que é que eles contêm. Portanto, o MCP Server tem tools, não é nada mais do que as chamadas às APIs, para fazer determinadas ações. Tem também um conceito que são os resources, que é a documentação adicional que vai permitir aos agentes perceber melhor como é que funciona efetivamente essas tools. E depois prompts, que na realidade são templates já testados por quem desenvolve os próprios MCPs, para que o agente possa receber essas prompts e perceber que prompts pode usar e como é que pode responder para determinada prompt. E agora, se quisermos ir de um agente para múltiplos agentes, e também porquê? Portanto, à medida que vamos desenvolvendo aqui estes sistemas e adicionando tools e mais tools e mais tools e mais tools, vai criando aqui complexidade para o LLM. E como falou-se hoje de manhã, isto traz já alguns problemas que pode trazer a más decisões, até levar a alucinações. Porquê? Porque
o agente fica com um grau de complexidade muito alto. O agente pode ser especialista em gestão de vulnerabilidade, mas também especialista em network security, que é um bocadinho diferente, e o contexto é muito alargado para um agente funcionar. E é daí que deriva as arquiteturas multi-agente. Tem ali alguns exemplos, existem mais, existem vários padrões, podem até customizar o vosso próprio padrão. A demo que eu vou demonstrar baseia-se ali no supervisor, como já também foi falado na introdução, e os principais benefícios são estes três: modularidade, especialização e controle. Se tivermos isto segregado por vários agentes, para além daquilo que já mencionei anterior, nós conseguimos trabalhar num único agente sem afetar o resto do parque de agentes e trabalhá-lo bem de forma a que ele seja especialista a fazer aquela atividade e também ter controle sobre os mesmos. Isto é, se um agente que é especialista em gestão de vulnerabilidades só precisa ter acesso a ferramentas de gestão de vulnerabilidades, não precisa ter acesso a firewalls ou outro tipo de tools. E assim garantimos um controle também mais afinado. No fim do dia, cada agente tem o seu role, a sua capacidade e as suas tools, ou a sua capabilidade. Então, vou na demo, o que é que eu vou mostrar? É esta arquitetura. Está muito pequeno, já para fazer zoom. Só para perceberem que é a arquitetura tipo orquestrador, ok? Em que no primeiro nível temos o orquestrador, que é o nosso SOC Agent. O role dele é ser um nível 1 de um analista, portanto, esta é a sua função. Ele tem a sua memória, o seu acesso ao seu modelo e também tem tools, tem acesso a 3 tools. Essas tools são 2 agentes especialistas, um de gestão de firewalls e um de email security analyst, que, apesar de não fazer parte do nosso use case inicial, eu trouxe para mostrar outras capacidades possíveis. Estes 2 agentes têm eles também acesso a determinadas MCP tools. No caso do email security analyst, tem acesso a uma tool que é o VirusTotal, que permite fazer queries a uma ferramenta com base em IP ou domínios e perceber se já existe alguma atividade associada a esse IP e a esse domínio. Voltando ao nosso use case principal e que nos levou a criar aqui esta infraestrutura, temos aqui um outro agente, que apesar de ser um agente que é uma tool do agente principal, ele acaba de ser um bocadinho orquestrador. Ele é um agente especialista em obter informação sobre um IP e sobre um domínio. Isto acontece muito nas organizações e quando se está a tratar de um incidente de segurança é quem é este IP, o que é que ele está associado, a quem é que pertence, o que é que ele fez. E muitas das vezes a informação está dispersa por N plataformas ou N equipas diferentes. E então criámos este agente que é especialista nessa atividade e ele tem acesso a várias tools, e aqui trouxemos algumas. Neste caso é o VirusTotal Agent e o WizAgent, são agentes especialistas a trabalhar nestas ferramentas e cada um deles tem o seu role, o seu contexto e acesso à tool. Como é que é o acesso à tool? Através dos MCPs respectivos. Nós temos mais agentes também aqui associados, temos o GitHub, o Confluence, portanto são tudo ferramentas distintas e que nos vão agregar num único agente e dar-nos uma resposta coerente em relação a toda a informação que ele vai conseguir obter. E agora, vou mostrar isto a funcionar, se correr bem. Podem passar para o... Obrigado. Portanto, isto é um ambiente de POC, portanto tem tudo para dar errado. Mas isto é uma ferramenta que nós usamos para testar as nossas system prompts e para perceber se isto iria trazer algum proveito para as várias organizações. Portanto, aqui no topo eu tenho o tal SOC Agent, os 2 agentes especialistas e um outro especialista / orquestrador que tem acesso a estes todos. Vocês conseguem ver bem, certo? Tem acesso a estes... Ui, já estou a fazer as negras. Tem acesso a estes todos os agentes, o do VirusTotal, o do Wiz, o do Censys, o do GitHub e o do Confluence. Portanto, não é só ferramentas de cibersegurança, são outras que podem ser úteis a resolver um incidente ou noutros cenários de cibersegurança. E eu tenho aqui uma prompt pré-preparada, simples. Eu só vou perguntar sobre este EP. Okay? Isto agora vai ficar aqui a correr enquanto eu explico um bocadinho mais. Vocês começam a ver o SOC Agent aqui a trabalhar, ele sabe que tem que falar com o IP Management, por sua vez este
vai falar com as várias tools segregadas e vai falar com os vários MCP servers. Vou só entrar aqui mais em detalhe, que isto ainda depois demora aqui alguns segundos. O que é que nós tentamos fazer? Nós, na nossa System Prompt, tentamos templatizar de certa forma. Portanto, nós temos sempre associado uma persona ao agente. Qual é que é o seu goal? Quais são as tools que ele tem disponível? Os vários agentes, neste caso, uma breve descrição. E o que é que ele deve devolver? Neste caso, dissemos, deve devolver um relatório como se estivesse a trabalhar num SOC. Portanto, e assim fizemos a mesma coisa para os outros agentes todos. Portanto, se eu vier aqui ao e-mail Security Analyst, ele tem exatamente o mesmo template. Portanto, cada um tem o seu role, o seu goal e as suas tools, ou informação extra. Neste caso, adicionamos aqui mais alguma informação extra que era relevante. No caso dos MCPs, só para dar exemplo aqui de um MCP, nós, por exemplo, para o GitHub tem N tools. Nós podemos selecionar aqui as várias tools e assim reduzimos bastante o scope do que é que aquele agente pode ou não fazer. Portanto, isto são algumas delas, eles têm mais, nós adicionamos isto. Isto são as tais tools que eu falei há pouco, isto é o que ele vai utilizar para fazer a sua query. E eu agora, se vier aqui, olha, ele já devolveu o resultado, mas já lá vamos. Se eu vier, por exemplo, aqui o do Confluence, vimos que ele inicialmente, o que ele recebeu foi esta prompt. Vou tentar fazer aqui zoom. Esta prompt vem do agente anterior, portanto, isto não foi a prompt que eu fiz, é o agente anterior que está a fazer esta prompt. Ele vai utilizar o MCP para fazer esta query, esta tool, depois a seguir usa o mesmo MCP para fazer esta query, usar estes parâmetros e usar esta tool, e assim fez o mesmo para as outras todas. Se eu fizer, por exemplo, o do GitHub, ele vai procurar o código, uma query sobre este IP, possivelmente vai fazer outra ação a seguir. No Wiz também é o mesmo cenário. Ele vai fazer uma query, neste caso, a uma tool específica. Esta está bastante mais elaborada, mas, por exemplo, ele vai procurar em todos os issues associados àquele IP, vai procurar, possivelmente, todos os eventos de cloud associados àquele IP, e isso tudo vai retornar para o agente IP Gathering, que depois, no fim, devolve para o SOC, para o agente SOC, e que devolve este resultado que vocês conseguem ver aqui do lado esquerdo. Portanto, aqui neste resultado, já conseguimos, isto é tudo o próprio agente que está a definir. Ele define isto como um critical por várias razões. Diz-nos onde é que está alojada esta infraestrutura, do tipo de vulnerabilidades que lá tem nesta infraestrutura, portanto, com algum detalhe. Isto já é informação que ele vai buscar ao vírus total, portanto, a nível reputacional, aquele IP, como é que estava reputacionado. Internal context, isto é a informação que estava no Confluence, associada àquele IP. E depois ele cria um risk assessment, que nós dissemos para ele criar, com um overall, tipo risco, recomendações nas próximas horas, long term, next steps e conclusão. Portanto, isto é tudo gerado pelo próprio agente e o analista de segurança só tem que enviar isto para o chefe dele e fica resolvido. Não, mas aqui o objetivo é isto, na realidade, ser mais uma tool extra que os analistas de cibersegurança, principalmente nível 1, que até pode ser um estagiário que entrou há pouco tempo, rapidamente tem aqui acesso a toda a infraestrutura do cliente, a todas as tools que podem ter alguma informação necessária para resolver o incidente que ele está a tentar resolver, sem ter que andar a procurar ou perceber que equipas é que deve falar, que não deve falar, automatiza e facilita muito mais. Se quisermos também a nível de análise de e-mail, ter aqui só aqui um e-mail, vou colar aqui. Isto podia ser disputado por um workflow do vosso SOAR, por exemplo. Imaginemos que havia um e-mail que tinha, através das ferramentas de segurança de e-mail, tinha sido considerado a potencial malicioso. Podia disputar uma ação que era fala com o agente, envia o e-mail para o agente e faz uma triagem extra. E aqui é o mesmo contexto. Aqui o agente do SOC acaba por falar com o agente analista de e-mails
Este tem acesso a uma tool que demos extra do VirusTotal e vocês podiam perguntar agora, então, mas porquê é que ele tem acesso ao MCP do VirusTotal e não tem acesso ao agente de VirusTotal? Podia, isto se fosse para produção, possivelmente era esse o cenário. Em vez de estarmos a replicar, ou em vez do email Security Analyst ter esse contexto de ter que utilizar o VirusTotal MCP, passava essa função para o VirusTotal Agent. Aqui, isto é um ponto de vista de POC, então segregamos para ficar mais visual. Mas se fosse em termos produtivos, possivelmente seria essa a solução mais indicada. Isto ainda está aqui a moer. Possivelmente não vai dar. Afinal deu. Portanto, ele faz aqui uma análise, mais uma vez. Este, pronto, é um e-mail já preparado para isto. Ele percebe que existe aqui domínios de spoofing, que têm URLs ofuscados. Faz uma análise dos headers do e-mail, do content. Usa o MCP do VirusTotal para perceber se este domínio já foi classificado como malicioso ou associado a atividades maliciosas e depois cria um risk assessment. Este é AI, estas são as threads e as recomendações, mais uma vez, e a correlação que ele faz. Next steps, conclusão. Se quiséssemos tomar uma ação de Firewall Manager, também era possível. Eu vou só listar aqui as firewalls, mas isto é mais do mesmo. Não, é só para mostrar o agente a funcionar. Este agente tem só acesso a um MCP, que é da gestão de firewalls da GCP, mas podia ter acesso ao vosso parque todo de firewalls. Podem ser distintos, podem ser firewalls da Palo Alto, Checkpoint, Fortinet, Google, AWS, Azure. E se ele tivesse acesso a todos, conseguíamos rapidamente listar firewalls, alterar firewalls, fazer esse tipo de atividades. E, em resumo, é isto que tinha para mostrar. Ele vai só aqui listar as prompts das firewalls, mas não tem aqui mais nada de interessante para mostrar. Podemos esperar.